Bom, agora a gente vai olhar para o cenário internacional. Vamos direto para os Estados Unidos conversar com a nossa correspondente Priscila Yazbek, porque negociadores americanos concluíram hoje mais um dia de conversas com a Rússia e a Ucrânia. Essa é a segunda vez, desde o início da guerra, que as delegações de Kiev e Moscou se sentam juntas à mesa para negociar. Priscila Yazbek, como dá para a gente mensurar esse tipo de avanço? Boa tarde para você, bem-vinda. Oi, Débora. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. É, de fato, a segunda reunião que acontece entre os três países, sentados à mesma mesa, cara a cara, com delegações reunidas assim de forma tão próxima, desde a outra reunião que aconteceu também em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, no último dia 23 de janeiro, mas ainda não dá para dizer que há um avanço ou que há um otimismo em relação a essa nova rodada de negociações entre Ucrânia, Rússia e Estados Unidos, com a participação, inclusive, de Steve Witkoff, o enviado especial dos Estados Unidos para assuntos externos, e também de Jared Kushner, que é o genro de Donald Trump, que tem participado muito dessas negociações. Inclusive, uma foto foi divulgada mostrando essas delegações sentadas ali numa mesa em formato de U, com esses enviados dos Estados Unidos, com os intermediadores dos Estados Unidos ao centro. E, segundo informações que foram divulgadas pela agência estatal russa, a TASS, as negociações vão continuar ainda nessa quinta-feira. São 2 dias de negociações, e o Ministério de Relações Exteriores também já disse tinha dito anteriormente que as negociações vão continuar nessa quinta-feira e que elas se concentraram em questões como os termos de um possível cessar-fogo, também uma possível linha de demarcação, mas o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da Ucrânia também disse que questões territoriais permanecem inalteradas e que isso deve ser discutido em nível presidencial. Portanto, uma sinalização por parte da Ucrânia que não houve avanço numa questão crucial, que é a concessão do território do Donbás, que é um território que fica no leste da Ucrânia, formado por 2 províncias, por Luhansk e Donetsk, e que está praticamente completamente ocupado pela Rússia, exceto por uma parte do Donetsk, 20% dessa região do Donetsk, que é uma área de 5.000 quilômetros quadrados, equivalente ao Distrito Federal, e que os russos querem que seja concedida para que haja qualquer tipo de cessar-fogo, enquanto os ucranianos não querem ceder um território que não foi ainda ocupado, e eles insistem que as negociações devem ser feitas em cima da linha atual de contato, ou seja, onde atualmente estão as tropas russas e ucranianas. Além disso, um outro sinal que não foi positivo para essas negociações foram novos ataques que aconteceram por parte das forças russas. Então, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que a Rússia aproveitou uma trégua energética que foi apoiada pelos Estados Unidos para estocar munições e lançar um número recorde de mísseis balísticos contra a Ucrânia. E também, pouco depois das negociações, o governador da região de Donetsk relatou que um mercado lotado no leste da Ucrânia foi atingido por ataques russos, matando pelo menos 7 pessoas e ferindo outras 15 pessoas. Então, ainda esse impasse muito grande em relação a essa concessão de territórios, novos ataques russos pressionando essas negociações. É algo que acontece quando essas negociações elas são realizadas, as forças russas tentam fazer algum tipo de pressão fazendo novos ataques. E além dessa questão do território de Donetsk, também há a usina nuclear de Zaporizhia, que é a maior usina nuclear da Europa, que está atualmente ocupada por forças russas e que também é um outro impasse para essas negociações. Lembrando, Débora, que no ano passado os Estados Unidos chegaram a propor um plano de 28 pontos de paz e de acordo entre Rússia e Ucrânia. Esse plano tinha sido considerado muito favorável à Rússia. A Ucrânia, em conversa com aliados europeus, reformulou esse plano, depois conversou com autoridades americanas para bater esse novo plano de 20 pontos com as autoridades americanas, mas ainda assim essa questão da concessão territorial é uma questão que não foi resolvida, justamente porque os ucranianos eles não querem conceder um território que está sob o seu domínio, que não foi ainda ocupado pela Rússia, e os Estados Unidos e o presidente
Donald Trump, apesar de falarem sobre a intenção de tentar resolver essas negociações, depois de Donald Trump ter falado que conseguiria encerrar o conflito em 24 horas se fosse eleito, também não tem feito uma forte pressão sobre os russos para que essa guerra e para que esse conflito finalmente se encerre, inclusive com os Estados Unidos deixando de conceder armas para a Ucrânia, passando a vender armas para a Ucrânia e recebendo o Vladimir Putin no Alasca no ano passado, também aquele encontro que houve na Casa Branca, em que Donald Trump falou que Volodymyr Zelensky era ingrato. Então, toda essa situação da maior potência do mundo, que não faz uma pressão tão forte sobre a Rússia, impede também que haja algum tipo de mudança nessa situação e nesse impasse que se segue já há meses, né? E a gente pode dizer talvez há anos, mas há meses desde quando os Estados Unidos tentaram começar algum tipo de intermediação e alguma negociação entre as partes. Eu volto com você, Débora.